Fala galera, dando continuidade aí ao estudo dos vetores, hoje a gente vai estar falando da decomposição vetorial, da decomposição de vetores. Na última aula, a gente falou a respeito da composição da soma de vetores, onde a gente pegava dois ou mais vetores para encontrar a resultante. A decomposição vai ser o caminho inverso, eu vou pegar um vetor só, certo? E achar as componentes dele em dois eixos. O que seriam as componentes? Seriam dois vetores que somados dariam a resultante do meu inicial. Enfim, vamos dar uma olhada nisso aqui direito. Em primeiro lugar está ali o meu ponto material, certo? Que é o corpo aonde os meus vetores vão estar sendo aplicados. Lembrando que eu estou utilizando nesse exemplo o vetor força, mas esse trabalho, esse trato vetorial que a gente fez antes de composição da soma de vetores e o que a gente vai fazer agora na decomposição pode ser feito para qualquer vetor, tudo bem? Para qualquer vetor, para qualquer grandeza vetorial. Então tá ali, eu coloquei uma força de 30 newtons, certo? E eu quero decompor essa força. Em primeiro lugar, o que seria a decomposição? Eu vou traçar aqui dois eixos e eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero um vetor que esteja sobre o eixo x e outro que esteja sobre o eixo y, que quando somados deem exatamente esse vetor aqui de 30 newtons. Qual é a ideia então? Eu vou fazer um prolongamento, lembra aí da regra do paralelograma, fechei de novo, ó. Eu tenho uma, duas retas paralelas, 3, 4. Então eu tenho dois pares de retas paralelas. Isso aqui faz então, nos dá a possibilidade de decompor esse vetor. Outra coisa que eu preciso é ter um ângulo aqui, ó, entre o vetor e um dos eixos, certo? Se eu não tiver esse ângulo, eu não tenho como trabalhar. Qual vai ser a ideia então? Nessa parte aqui no eixo x, eu teria um vetor então partindo da origem e chegando até esse ponto, que eu chamei de fx. E ali na vertical, eu teria o meu fy. Esses dois vetores somados, se eu fizer a composição de fx mais fy, vão dar exatamente 30, beleza? Então, qual é a ideia? Em primeiro lugar aqui, eu vou separar esse triângulo que foi formado aqui para ficar mais fácil visualizar, tudo bem? Tá aqui o triângulo. Lembrando que eu simplesmente, se você ver aqui, ó, o lado amarelo está do outro lado aqui, o FY está do outro lado. Eu simplesmente separei ele dessa forma porque esse lado aqui tem exatamente o mesmo tamanho. Lembra que o tamanho da setinha era a intensidade do vetor? Então, se ele é paralelo e tem o mesmo tamanho, eu posso fazer isso. Eu simplesmente fiz isso para fechar o meu triângulo e ficar mais fácil visualizar. Então tá aqui, ó, FY, FX e 30 newtons. Agora o que a gente vai fazer é identificar o que cada lado aqui representa dentro desse triângulo. Primeiro lembrando que é um triângulo retângulo que foi formado. Qual a ideia então? Se a gente identifica aqui os lados em função do ângulo de 60 graus, já que é o que a gente tem, vai ficar da seguinte forma. O 30 newtons vai ser a hipotenusa, o Fy, que está aqui, ó, ele é o cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus, e o Fx seria o cateto adjacente. Beleza? Tendo identificado isso, a gente pode começar a trabalhar para encontrar o valor de cada componente. Quando eu encontrar os valores das componentes, eu vou ter decomposto esse vetor. Então, o que eu vou fazer aqui? Para fazer a decomposição, a gente precisa saber da seguinte coisa, ó. Fx vai ser a componente horizontal da força F e Fy é a componente vertical da força F. Então elas são duas componentes de uma mesma força. Lembrando, mais uma vez, isso você não pode esquecer, por isso que eu estou repetindo tanto. Se eu somar Fx com Fy, tem que dar exatamente o vetor F, beleza? Enfim, para fazer essa decomposição, a gente precisa de algumas relações trigonométricas que vocês já conhecem, mas vamos relembrar aqui, ó. Relação de seno, que seria cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Seno de θ. Por que está aqui θ? Essa relação vale para qualquer ângulo. Claro que como eu estou trabalhando com o ângulo de 60 graus, eu vou substituir o ângulo de 60 graus aqui quando a gente for fazer isso, mas calma. Cosseno seria o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nesse caso desse triângulo, o cateto adjacente a gente já identificou, seria o fx, tudo bem? E a tangente seria o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, seria então fy sobre fx. Mas vamos lá então. Em primeiro lugar, eu vou escrever aqui, a gente vai encontrar os valores de fx e fy. Vamos começar por fy, certo? Fy então é o cateto oposto e eu já tenho o valor da hipotenusa, então eu vou utilizar a relação de seno, porque ó, cateto oposto sobre hipotenusa igual a seno, então tá ali. Fy sobre 30, que é a minha hipotenusa, é igual a seno de 60 graus, que é o ângulo que a gente está trabalhando.
Então agora o que, que eu vou fazer? O 30 estava aqui dividindo, já que eu quero achar o valor de fy, eu tenho que isolar ele, então eu vou passar o 30 que estava dividindo, multiplicando. Ficou assim, ó, fy, que eu isolei, é igual a 30 vezes seno de 60. Se você lembra, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então agora basta substituir, ó, fy igual a 30 vezes raiz de 3 sobre 2. Não se preocupe, se você não lembra o valor de seno, ou ele te dá uma tabelinha para que você possa encontrar esse valor aqui, tudo bem? Ou ele te dá condições de achar o valor do seno. Você não precisa decorar. Claro que é bom você saber o dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Um vídeo à frente eu vou passar essa tabelinha para que você possa copiar aí e estar memorizando, caso você queira, tudo bem? Mas enfim, agora aqui para encontrar o resultado é muito simples. Eu não vou trabalhar com... eu não vou tirar esse 3 da raiz, então basta dividir 30 por 2. Então o resultado disso aqui seria fy igual a 15 raiz de 3, tudo bem? Então vamos lá. A gente descobriu então o valor de fy. A componente fy, que é a componente vertical da força, vale 15 raiz de 3 newtons. Agora vamos descobrir o valor então da força Fx, certo? Mais uma vez, Fx aqui eu sei que é o cateto adjacente, então eu vou utilizar a relação de cosseno. Ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa que eu já tenho, que é 30, é igual ao cosseno do ângulo que eu estou utilizando, que é 60. Mais uma vez, passo 30 para o outro lado, já que eu quero isolar o Fx, eu vou ter então que Fx isolado é igual a 30 vezes cosseno de 60 graus. Beleza? Agora já dá para a gente descobrir. Lembrando que cosseno de 60 graus é meio, então agora ficou fácil, né? Basta dividir 30 por 2 e eu vou ter que o resultado é 15 newtons. Então, as duas componentes que somadas vetorialmente dariam 30 newtons são 15 raiz de 3 e 15 newtons, beleza? Você pode até tirar a prova real aí se você quiser. Faz aí Pitágoras, certo? Utilizando isso aqui como sendo o valor dos catetos e você vai ver que dá exatamente 30 graus. Desculpa, 30 newtons. Então, é assim que a gente decompõe um vetor, certo? Eu utilizei força como exemplo mais uma vez. Você pode utilizar isso para qualquer vetor, tudo bem? Então, o que você tem que lembrar? Ó? Quando a gente somar fx e fy, a gente vai ter exatamente o vetor f, certo? E outra coisa, logo, decompor vetores consiste basicamente em encontrar dois vetores perpendiculares entre si que, quando somados, resultem no vetor que foi decomposto, que é exatamente o que a gente fez. Beleza? Aqui ó, tem o fy mais fx, somando isso aqui vetorialmente, vai dar exatamente 30 newtons. Tudo bem, galera? Isso é decomposição de vetores. Abraço!